Tudo bem, seja bem-vinda, professora Fernanda Feitosa. Boa noite. Tiago, você vai acompanhar a gravação toda? Vou. Eu tô com medo de travar, viu? Fica de olho aí para mim, porque às vezes eu me empolgo falando e não percebo que travou. Pessoal, aula massa hoje, hein? Qual é o tópico que nós vamos falar? Tchan, 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 tchan. De quê? Muito bem. O edital, ele, para técnico de enfermagem, ele tem inovado. Mais do que cobrar o calendário de vacina, a gente tem tido muita cobrança da parte de rede de frios, certo? E da parte do que a gente chama ali de reações ou contraindicações, tá? Eu gostaria de fazer um convite a vocês. A gente fez uma live no meu canal só sobre vacinas, não foi, Tiago? Foi na terça-feira. E essa live, ela tem questões diferentes e tópicos diferentes dos que eu estou trazendo para vocês hoje. É uma forma que eu trouxe para vocês de tentar trazer mais assuntos. Vacina, certo? Como 2 e 2 são 4, vai ter para vocês no mínimo 2 questões, tá? No mínimo 2 questões. A minha aposta é top 1, a parte de rede de frios, e aí o que ele gosta muito de cobrar sobre rede de frios é a temperatura, mais 2 a mais 8, e a temperatura ideal, né, que o manual traz para nós de mais 5. Isso tanto na caixa como nos refrigeradores, então guarda esses 3 números na cabeça. A temperatura ideal de mais 2 a mais 8, entre mais 2 e mais 8. E a ideal, só se vier acompanhada dessa palavrinha ideal, que seria mais 5, tá? Eventualmente, ele gosta de cobrar sobre a questão da rede de frio, das instâncias, lembrando que a rede de frio tem instâncias locais, estaduais e nacionais, diz respeito a tudo, 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 desde o transporte até a conservação desses imunobiológicos, tá? E uma outra coisa que tem gostado de cair é sobre as caixas térmicas e o que eles chamam de vacinação extramuros, tá certo? Quer falar, Tiago? Não levantei a mão? Não, é porque você fez um barulhinho assim. Vocês já ouviram falar dessas vacinações de rotina, campanha e extramuro? Isso é alguma novidade para vocês? Não? Todo mundo já conhece, né? E aí, coisas do tipo: não se recomenda mais refrigeradores domésticos nas salas de vacina, não se recomenda caixa de isopor, são caixas térmicas com paredes rígidas, não se recomenda gelo de escama, tem que ser aqueles gelos que vem num dispositivo, né, plástico e que tem um líquido próprio lá dentro. Outra coisa que gosta de cair muito, aquele dispositivo, ele tem data de validade, certo? Então, esse tipo de coisa tem gostado de cair. Outra coisa, só para lembrar para vocês, vacinas, vamos ver se vocês lembram. Faz parte de qual vigilância? É a ação de qual vigilância? Vou tentar facilitar para vocês. Epidemiológica. Ah, Tiago, você não vale, que você fica olhando meus materiais. Não, te juro que não, porque é conhecimento próprio. Pois é, vamos tentar facilitar para vocês não errarem mais isso? A vacina é uma medida daquela aula que a gente teve na aula passada, de prevenção primária, secundária ou terciária? Primária. Primária. A primária se divide em quê, Michele? Promoção de saúde. Promoção. Vacinação. Que chama proteção específica, não é isso? Isso. O vacinamento já é secundário, que eu não esqueço mais. Isso. E aí, as vacinas, elas são uma medida para combater as doenças imunopreveníveis, correto? E quem que controla principalmente essas doenças imunopreveníveis? Incidência, prevalência, letalidade. Vocês concordam comigo? Notificação. É a vigilância epidemiológica, não é? Sim.
Então, vocês não esqueçam isso, tá? Dentro das ações de vigilância epidemiológica está também as ações de vacinação, de imunização. E dentro das ações de imunização, tá? A gente tem a notificação de eventos adversos pós-vacinação, eventos adversos graves, né? Que é o EAPV. Então, assim, eventos adversos graves que são fora do esperado, também vão ser notificados especificamente, tá certo? Lembrando que notificação compulsória é notificação de doenças e agravos, e aí a gente tem essa parte dos eventos adversos pós-vacinação. Tranquilo? Gostaram da revisada aqui? Sim. Vocês... Tiago, cala a boca. Você não vale. Professora, no caso de eventos adversos graves, é imediato, né? 24 horas. Da ocorrência da notificação, da ocorrência, como é que eu vou dizer? Da ida da pessoa no posto. Isso, exatamente. Porque você não pode dizer que é 24 horas do ocorrido, porque não necessariamente a pessoa vai lá, né? Principalmente, assim, acha que é alguma coisa simples e depois, tá bom? Que mais que eu queria falar para vocês? No edital da SES-DF, a gente tem o calendário de vacina da SES-DF, que tem duas diferenças em relação ao calendário nacional. Lembrando que o calendário de vacina da SES-DF que o edital trouxe, ele é um calendário de vacina de 2023. Outra galera que está aqui na sala vai fazer as provas de Campinas, de Osasco, tem uma galera aqui que vai fazer as secretarias municipais. São Paulo também tem um calendário de vacina específico, tá certo? Com algumas diferenças. E aí fica para vocês trazerem para mim no privado, se tiverem uma dúvida ou outra, tá? Calendário de vacina, gente, a gente tem que estudar o calendário e tem que estudar a normativa, tá? A normativa é que vai dizer para a gente as principais questões que a gente escorrega. Então, por exemplo, vacina da BCG, ela tem que ser feita ao nascer. Qual o limite de peso para poder fazer a vacina da BCG? Estão com canetinha aí na mão? Pois é, então abaixo de 2 quilos não se faz a BCG. Vacina da BCG, sobre a cicatriz, vocês sabem as etapas da cicatriz, da vacina da BCG? Quando você vacina, que ela é feita por via intradérmica, vamos lá? E quais são? Mácula, pústula, úlcera e cicatriz. Isso, que é MA, né? Mácula, pústula, não é isso? O que mais? Lembrando que a gente tem um outro nomezinho ali. E outra coisa que tem gostado de cair é sobre o tempo, tá? Então, quanto tempo normalmente dura essas coisas? Então, essas coisinhas que eu estou dando dica para vocês é para vocês irem anotando de não esquecer. Outra curiosidade, de não estudar. Outra curiosidade que a gente tem, a vacina da BCG, curiosidade comum de prova, a vacina da BCG, ela é para deixar uma cicatriz, que é a evolução dessa lesão, correto? Aí, quando ela não deixa a cicatriz, eu devo revacinar? A coleguinha respondeu aqui para nós, até 90 dias, que são 3 meses, exatamente, a evolução a evolução da cicatriz, tá? Ela é de até 3 meses, até 90 dias. Muito bem. E se não deixar a cicatriz, eu devo revacinar? Não, tá? Exceto nos contactantes de hanseníase, tá certo? Então, exceto nos contactantes de hanseníase, a gente não vacina mais, tá bom? Eu devo colocar alguma coisa em cima? Alguma pomada, alguma compressa? Também não. Muito bem. O que mais que vocês gostariam de perguntar, sim? Outra coisa, que foi uma das coisas que eu trouxe lá no aulão de vacina que a gente fez, é que mesmo ele não colocando no edital
Quando ele coloca lá imunização, quando ele coloca lá rede de frio, e quando ele coloca o calendário, não significa que das vacinas ele vai cobrar só o calendário. Tem sido uma tendência cobrar vacina de Covid, tá certo? Tem sido uma tendência. Principalmente a queridinha, que é a que a gente tem hoje em rede nacional, que é a Pfizer, e que a Pfizer a gente tem 3 apresentações, né? A gente tem a Pfizer Baby, a Pfizer Ped e a Pfizer adulta. Então, isso daí tem gostado de cair na prova. Mas vamos para frente, que eu quero deixar vocês aqui com essas... Anotaram todas essas coisinhas que a professora trouxe? Vou colocar aqui o slide na tela. Deixa eu ir aqui. Agora. Diga, Michele, pode falar. Professora, só uma dúvida. O bebê, o RN, no caso, ele tem quantos dias, assim, é indicado até quantos dias para tomar a BCG? A BCG, diferente da hepatite B, você não tem uma indicação limite de você fazer. Ela deve ser feita preferencialmente, deixa eu ler para você exatamente. É diferente, por exemplo, da hepatite que você diz dentro das 72 horas, certo? Sim. Ah, tá. A questão da contraindicação da BCG é mais ligada ao peso, tá certo? Ah, tá. Não, Inclusive, a vacina que a gente faz no adulto, no caso de comunicante, de bloqueio vacinal, é a mesma vacina, tá? Não, eu tô com o manual aqui, é 4 anos, 11 meses, 29 dias, mas eu pensei que tinha tipo uma recomendação, mas não tem, né? Não, ele diz de preferência nessa, tá certo? Mas não é uma coisa no sentido de... A única critério de você não vacinar novamente, certo? É a questão do... Ou não vacinar, é a questão de ter comprovação vacinal e não ter a cicatriz. Se você tiver a comprovação vacinal, que seja no sistema, ou que seja na questão do calendário, né, do cartão de vacina ali, você vai considerar vacinada, tá certo? Cuidado com o manual. Qual manual que você está aberta? Você está com a nota técnica, né? Com a instrução normativa de 2022, se puder. Ah, tá, instrução normativa, porque tem que ter cuidado com os manuais. Os únicos manuais que a gente consegue ainda levar em consideração é o manual da rede de frio e o manual de eventos adversos, tá certo? Não, eu confundo o nome, mas é isso aí. É porque eu confundi, mas é a nota técnica. Por falar nisso, cadê a colega que ficou de trazer para mim um guia de vigilância? Está na sala? Não? Então, tá bom. Bora lá. Programa Nacional de Imunização. Primeira questãozinha de 2021, da FAUEL, técnico de enfermagem. E aí, olha só, a gente começa para lembrar o que são vacinas e um pouquinho do que é imunidade ativa e imunidade passiva, tá certo? Os seres humanos estão constantemente expostos aos agentes infecciosos, como parasitas, bactérias, vírus e fungos. Então, para se defender desses agentes, o sistema imune atua de diferentes maneiras. Então, nós temos um sistema de defesa, que é o nosso sistema imunológico. Esse sistema imunológico, tá? Vai ter suas composições, então a gente fala do timo, a gente fala dos nossos leucócitos, que são os nossos soldadinhos, correto? E aí, neste quadro dessas imunidades, com relação à vacina, de forma geral, a gente precisa lembrar o que seria imunidade ativa, imunidade passiva, imunidade natural e imunidade artificial, tá certo? Aí ele vai trazer, de acordo com os conceitos de imunidade, leia as afirmativas e assinale a correta. Para lembrar, natural é aquilo que ou a gente ganha das nossas mães, ou a gente produz de forma natural. Artificial é aquilo que vai ser produzido em laboratório. Tranquilo até aí? Quando a gente fala de ativo, eu estou falando que eu precisei fazer uma força.
Foi ativo a forma como eu produzi. Aí eu posso ter um ativo natural e eu posso ter um ativo artificial. Vocês concordam comigo? Estou ligando aqui para me ver o chat no celular. Ligando o celular. Então, eu posso ter natural, ativo e passivo, posso ter artificial, tá? Ativo e passivo. Aí ele vai e pergunta na primeira alternativa aqui. A imunidade ativa, ou seja, eu gastei energia natural, ocorre quando o indivíduo contrai uma infecção de forma natural, estimulando a resposta imunológica com a produção de anticorpos. É natural? Ele adoeceu, ele não precisou tomar os anticorpos. E é ativa? Ele teve que produzir. Então, a primeira está verdadeira. Se a primeira está verdadeira, foi embora a letra C. 2, a imunidade ativa artificial. Então, veja só, ativa, ele produziu. Artificial é obtida pela administração de vacinas, que também estimulam a produção de anticorpos. Verdadeira, né? É ativa porque ele produziu, artificial por quê? Porque foi através das vacinas. Então, a ativa natural, o melhor exemplo é a doença, a ativa artificial, o melhor exemplo é a vacina. 1 e 2 estão corretas, foi embora a letra B, não é isso? E aí ele tem a imunidade passiva, ou seja, não produziu nada, né? Não gastou. Natural, natural recebeu de alguém e não produziu. É adquirida na administração de soro, que pode ser heterólogo, de outro tipo, ou homólogo, quando é de si mesmo, ou imunoglobulina. Gente, soro, ele é natural ou é artificial? Todo mundo concorda que o soro é artificial? Produzido em laboratório, então ele não seria passivo natural. Esse aqui seria passivo artificial. Professora, qual seria o passivo natural? Quando eu digo ganhei de alguém, herdei de alguém. Olha o item 4. A imunidade passiva artificial é adquirida por meio da placenta e do aleitamento materno. Artificial, placenta e aleitamento materno? Não, né? Então, o 3 e o 4, ele trocou o conceito. Concordam comigo? 3 e 4 são passivos, só que 3 seria passivo artificial e 4 seria passivo natural. Então, só estão corretas a 1 e a 2. Tranquilo para vocês? E aí, a gente coloca aqui, ó, os tipos de imunização. Outra coisa que eu quero chamar para vocês, atenção, quando a gente está estudando hoje a questão da dengue, tem caído muito a questão de imunidade autóloga e heteróloga. Vocês já ouviram esse termo? Sabem do que se trata? Sabem do que se trata? Lembro. Toda vez eu escuto, mas toda vez eu esqueço. Então, homóloga, certo? É igual, homo, igual. E heteróloga é diferente. A dengue, ela tem 4 vírus. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Então, significa que eu posso pegar a dengue 4 vezes, uma vez por cada subtipo de vírus. Então, homo é igual, heterólogo é diferente. Quando eu pego a dengue, eu desenvolvo a imunidade homóloga, ou seja, para aquele tipo de vírus eu não pego mais. Mas eu não desenvolvo de forma duradoura a imunidade heteróloga, que é a diferente. Por isso que eu posso pegar dengue mais de uma vez, por outro subtipo de vírus. Entenderam? Então, eu posso ter imunidade ativa, passiva, natural, artificial, e eu posso ter essa tal dessa imunidade homóloga e heteróloga. Tranquilo para vocês, gente? Professora, então, a imunidade heteróloga seria tipo uma geral? A heteróloga seria para os 4 tipos de vírus da dengue. Heteróloga. Se eu tivesse imunidade heteróloga, eu teria imunidade para qualquer tipo de vírus da dengue. Ah, tá. É como se eu tivesse pegado um subtipo e dele eu tivesse imunidade para todos os outros. Né? Isso. Inclusive, a gente está com 2 vacinas de dengue no Brasil. A Qdenga e a Dengvaxia.
E as vacinas da dengue, elas oferecem a chamada imunidade heteróloga. Se vocês quiserem saber mais, no canal do GRAM, certo? No canal do YouTube do GRAM, a professora fez uma aula sobre as vacinas da dengue, trazendo a faixa etária. Eu fiz questões inéditas, porque as vacinas são novas, né? São agora. A última mesmo foi aprovada agora em 2023. Tá com material gratuito lá no canal, então vale a pena vocês assistirem, tá? Professor, ele pode me cobrar vacina da dengue? Pode. Alguém já assistiu essa aulinha da professora? Já, Larissa? Pois é. Então, lá eu falo que no caso da vacina da dengue, por isso que eu estou explicando para vocês homóloga e heteróloga, porque a imunidade, quando eu pego a doença, ela é apenas homóloga. A vacina, ela está propondo uma imunidade heteróloga, então ela está propondo uma imunidade para os 4 subtipos de vírus, tá certo? Tem uma curiosidade lá, que uma vacina não pode ser feita para quem já teve a dengue, a outra pode ser feita para quem nunca teve, não, ou uma vacina não pode ser feita para quem nunca teve, a outra pode ser feita para os dois. Depois vocês olham lá com curiosidade. Bora aqui. Segunda questãozinha. Em relação aos tipos de imunidade, assinale a alternativa correta. Bora aí, vocês me digam. Imunidade passiva. Passiva, doença e vacina, a gente viu que é ativa, não é isso? E a passiva artificial? Uma tem 2 doses, a outra tem 3 doses. Isso mesmo, Elis. Passiva artificial, galera. Soros, muito bem. Quando eu tenho uma doença que ela é transmitida pela placenta ou pelo leite materno, essa doença, ela é chamada de que tipo de transmissão? Só para ver se vocês estão ligados aí. Vertical. Vertical, muito bem, tá? Se liguem nisso, porque isso tem caído bastante. Então, tá aqui, ó, de novo. Aí, vamos para cá. Terceira questão. A imunidade adquirida específica corresponde à proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno. Lembra do prevenção primária? Proteção específica, não é isso? Podendo ser adquirida de forma ativa ou passiva. É correto afirmar que a imunidade adquirida de forma passiva, gente, adquirida de forma passiva, que a gente viu, vai ser as vacinas, ok? Ok? Então, vamos ler as alternativas. Ela é imediata, mas transitória? Assim que eu tomo a vacina, eu já fico imunizada? Não, né? Inclusive, se fosse a vacina da febre amarela, bora aí. Quantos dias antes de viajar para uma área endêmica eu tenho que tomar a vacina da febre amarela? E aí ele ainda vem, conferido ao indivíduo mediante administração parenteral de soro. Não é isso? Aí vem, a imunidade adquirida de forma passiva. Passiva que a gente falou ali, que a gente até falou agora da adquirida. Adquirida de forma passiva. Aí vamos lá. Obtida pela administração de vacinas que estimulam a resposta imunológica para que esta produza anticorpos específicos. É passiva ou é ativa a vacina? O que eu falei com vocês? No mínimo 10 dias, no máximo 28 dias, ok. Então, vacina não é passiva. Aí, vamos lá. Duradoura, pois a estimulação de células de memória após uma infecção adquirida de forma natural. Gente, que questãozinha doida. Pera ainda, que agora eu não estou achando resposta para ela. Adquirida de forma passiva. Ocorre por meio da administração parenteral de vacinas, ou soros ou imunoglobulinas? É porque ele está falando de adquirida passiva e não de natural ou artificial. Vocês estão vendo a letra A? Imunidade passiva artificial. Aqui ele trouxe a passiva, aqui ele trouxe a artificial. Então, o que ele quer saber aqui é se é ativa ou passiva, basicamente.
Ele não está perguntando se é natural ou artificial. Vocês entenderam a pegadinha aqui? Vou voltar nessa primeira questão aqui, ó. Vamos lá. Aí, quando eu falei para vocês, a gente tem imunidade ativa e imunidade passiva. As ativas que a gente tem podem ser natural ou artificial, e a passiva, natural ou artificial, certo? Nessa questãozinha aqui, ele não está perguntando se é artificial ou natural, ele está perguntando se é passiva, certo? A passiva que a gente viu ali, ou eu recebo de forma vertical, leite e placenta, né, assim? Passiva, ou eu recebo os soros. A vacina não é passiva, é ativa, então letra B não pode ser, tá certo? A letra D, infecção, é ativa, só que a letra C seria ativa natural e a letra B seria ativa artificial. Aí a letra A e a letra D está complicado porque ele misturou vacina e soro. Vacina é ativa, soro ou imunoglobulina é passiva. Então, só me resta a letra A. Vocês entenderam isso aqui? Então, quando eu recebo soro, vamos pensar assim, no soro da questão da hepatite B. A imunidade, o soro já são os anticorpos propriamente ditos, então ela é imediata. Transitória, por que transitória? Porque ela não vai durar, ela não vai produzir memória no meu organismo. E aí ele vem, administração parenteral de soro, heterólogo homólogo, ou de imunoglobulina. É a imunidade passiva? É artificial? Ou dos próprios anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais ficaram muito na moda agora no período da Covid. Gente, ficou dúvida nessa questão? Ficou? Então, se liguem que aqui ele não está falando de artificial ou de natural, ele está falando de ativa e passiva. A letra B e C seriam exemplos de ativa. A letra A é a passiva. A letra D poderia ser passiva, mas ele misturou vacina, que é ativa, com soro e imunoglobulina. Então, bora para frente. Deixei aqui. Quarta questãozinha. A vacina atenuada é aquela em que o vírus está ativo, porém sem capacidade de produzir doença. Assinale a alternativa que não é um exemplo de vacina atenuada. Qual que não é um exemplo aqui, gente? Bora? Febre amarela, todo mundo sabe que é. Cachumba. Gripe, gente. A VOP tanto é que ela agora está saindo de moda, está saindo, né? Lembram que vai ser substituída e a gente só vai ter a VIP? Lembram que a gente só pode fazer a VOP depois de fazer as 3 doses da VIP? Lembra disso, Michele? Eu só posso fazer a oral da polio depois de fazer 3 doses da VIP, justamente pelo fato de a VOP ser atenuada. E agora, né, reportagens recente, da nova ministra, não sei o quê, que outros países já fazem. A partir de janeiro do ano que vem, de 2024, nós não teremos mais a VOP. Nós teremos só a VIP, justamente por conta da segurança da questão da VOP ser uma questão atenuada, tá? A única aqui que não é atenuada é a vacina contra a gripe, que inclusive usa uma tecnologia semelhante, né, que é a da influenza, a da Covid-19, da Coronavac, que inclusive está sendo estudada aí a bivalente que vai vir, que não é essa bivalente agora, de 2 tipos de vírus, mas que tentam para que ela imunize ao mesmo tempo Covid e influenza. Tranquilo? Outra coisa dessas vacinas aqui, todas elas são vacinas, se eu pudesse perguntar aqui, todas elas são vacinas do calendário, com exceção da gripe, que é uma vacina de campanha. Tranquilo isso para vocês? Então, ó, a vacina da gripe, ela é inativada, tá certo? Inativada, ela não é atenuada, inativada é morta.
Quinta questãozinha. A política nacional de vacinação da população brasileira tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. A vacina sarampo, cachumba e rubéola, tríplice viral, não é isso? Vão anotando essas coisinhas que a professora está colocando aqui para vocês. Sarampo, cachumba e rubéola, tríplice viral, então são 3 vírus. E a vacina febre amarela atenuada são administradas via endovenosa, pelo amor de Jesus Cristo. Via subcutânea, com 1,5 ml. Eu falei para vocês uma coisa na aula anterior da subcutânea, que vocês anotaram. O que que era? Quem lembra para mim? Hein? Hipodermóclise. Anotaram isso? Anotaram? Então, professora, você está me dizendo, eu aprendi minha vida toda que a via subcutânea eu não podia passar de 2 ml. Foi assim que vocês aprenderam? Ou não podia passar de meio ml. Foi assim que vocês aprenderam? E lembra que eu trouxe para vocês que eu posso, inclusive, fazer antibiótico, posso fazer soro na via subcutânea? Tá bom? Então, essas duas, que é a tríplice viral e a vacina da febre amarela, são por via subcutânea, respeitando o volume máximo de até 1,5 ml. Não significa que é esse o volume que a gente faça, tá? A tríplice viral é administrada por via subcutânea, de preferência próxima ao deltoide, tá certo? Na face externa superior do braço ou na face anterolateral externa do antebraço, beleza? A subcutânea tem cuidados antes e após, principalmente para pessoas que usam imunossupressores, tá certo? E aí a gente também tem que ter cuidado, uma outra coisa que tem caído é a pessoas que têm distúrbios de coagulação. A gente tem que ter cuidado com a subcutânea. Ninguém quer me perguntar mais nada? E aí, aqui de novo, conceitos. Primeira e segunda coluna. Antígeno, adjuvante, imunoglobulina, soro e vacina. Vamos lá? Produtos farmacológicos que contêm agentes imunizantes capazes de induzir imunização ativa. Capaz de induzir imunização ativa. Pode ser soro? Não. Pode ser o antígeno, mas é um produto farmacológico. Então, seria o quê? Vacina, não é? Produtos farmacológicos constituídos de anticorpos heterólogos obtidos através do plasma de animais previamente imunizados. E aqui seria o quê? Soro. Já matamos a questão, concordam? 5 e 4. Na primeira, a gente mata. Soluções concentradas contendo anticorpos, principalmente da classe IgG, imunoglobulinas. Substâncias utilizadas para aumentar, isso aqui tem caído, viu, gente? O que são adjuvantes? Elas são substâncias que aumentam e prolongam o poder imunogênico, que é de ativar o nosso sistema imunológico das vacinas. Então, a gente tem aqui adjuvantes. Produtos que compõem as vacinas, podendo ser vírus vivos atenuados, bactéria viva atenuada, vírus inativado, bactéria inativada, toxoides ou componentes de estrutura bacteriana ou viral. Esses são os antígenos. Então, letra C. Tranquilo isso para vocês? Alguma dúvida? Peguei questões pesadas, não peguei? E essa questão, embora ela seja de 2014, só para lembrar vocês, tá, gente? As questões na metodologia reversa, elas são escolhidas a dedo. Então, essa daqui veio para trazer esses conceitozinhos para vocês. Qual é um dos principais adjuvantes que mais é utilizado nas vacinas? Qual é um metal que compõe ele? Quem se lembra? Alumínio. Hidróxido, exatamente, o alumínio, tá certo? Sétima questão. Para controle e prevenção de doenças, uma das principais medidas de intervenção é a imunização.
sendo ela o grande objetivo da vacinação. Portanto, a vacinação confere ao indivíduo vacinado imunidade contra diversas doenças, sendo o imunobiológico administrado que propiciará essa proteção. Sabendo que as vacinas podem ser vivas ou inativadas, que são as não vivas, assinale a alternativa que apresenta um dos constituintes das vacinas vivas. E aí? Produtos tóxicos de micro-organismos, vacinas obtidas pela engenharia genética, vacinas de subunidades ou de fragmentos de micro-organismos, micro-organismos atenuados. Tudo bem, essa parece ser a mais correta, mas aí olha a segunda parte dela. Obtidos pela seleção de cepas naturais selvagens. Por quê, Jéssica? Deixa eu passar para a nossa respostinha aqui. As vacinas vivas ou atenuadas são aquelas em que os micro-organismos obtidos a partir de um indivíduo ou animal infectado é atenuado, diminuindo seu poder infeccioso. O micro-organismo mantém a sua capacidade de se multiplicar no organismo do indivíduo vacinado. Então, por que eu tiro as outras? Para ela ser viva, ela não vai ser uma parte ou um produto. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, ela não vai ser uma proteína, que está na letra E. Ela não vai ser uma subunidade, que está na letra C. Ela não vai ser o produto do micro-organismo, tá? Só tenham cuidado com essa palavrinha selvagem aqui, que leva a gente a pensar assim, eu não vou fazer vacina de uma cepa selvagem, porque se for uma cepa selvagem, não, mas é natural, selvagem, mas o que tem antes da palavra natural e selvagem? Seleção. Então, elas são selecionadas, tá? Controladamente dentro dos laboratórios para poder fazer as vacinas vivas. Entenderam essa pegadinha aqui? Não? Alguém ficou na dúvida por causa da palavra selvagem ou a professora está viajando na maionese que vocês não iam achar isso? Gente, tá todo mundo calado hoje. Então tá bom. Pensei que eu ia pegar vocês com essa parte aqui selvagem. Rede de frio. Pode falar. Quem abriu o microfone pode falar. Nem viu os selvagens, né? Tá bom, então. Rede de frio é um amplo sistema que possui complexa estrutura técnico-administrativa sob a luz do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Por meio da normatização, planejamento, avaliação e financiamento, lembrando que está no edital da SESDF, Rede de Frio, tá? Que visa a manutenção adequada da cadeia de frio para armazenar imunobiológicos, ficou grudado aqui, na temperatura adequada. Qual a temperatura adequada de uma rede de frios? Eu falei para vocês lá atrás. Mais 2, mais 8. Ideal era mais 5. Ideal. Mas lembram? Temperatura ideal é mais 5. É isso mesmo. Não é isso? E a adequada, mais 2 a mais 8. Ok? Cuidado com os sinaizinhos, tá? Mais 2 a mais 8. Não é menos 2 nem menos 8. Tá vendo aqui? Ainda tem aquele tal de point, né? Set point. Então, o point, que seria o ideal, é o mais 5, tá certo? A ideal é a mais 5. Porque tem um alarme, né? Não tem um alarme no caso? Mas aí você está falando se passar, né? Do menos 2, ou do mais 2, ou se passar do mais 8. Isso que eu me confundo. Aqui a temperatura ela tem que estar com mais 2, entre mais 2 e mais 8, certo? Não pode passar de 8, nem menos de 2. E, no caso, porque tanto menos de 2 pode rolar congelamento, como mais de 8 pode também
principalmente nas vacinas que são atenuadas, pode rolar a ativação desses micro-organismos, tá? Agora, o manual, ele é... o alarme, né? É o alarme, né, também? Isso, que é o de alarme, máxima e mínima. Sempre quando tem essas questões eu erro sobre o alarme. Tá? E aí você tem a questão de máxima e mínima, não pode ultrapassar. E a outra coisa é essa questãozinha do ideal, tá? Ideal seria mais 5, tá certo? Aqui, só por curiosidade, ó, a central de frios tem vários equipamentos, né? Desde congeladores, etc. e tal. Outra coisa curiosa que eu trouxe aqui para vocês é que a temperatura da sala lá, ela tem que ficar de mais 18 a mais 20. Nas centrais, lá no nível central da câmara de frio, as congeladas menos 20. Por quê, professora? Lembram daquela vacina que foi uma coisa só? Qual era a vacina da Covid? Que ela tinha que ser congelada? E que, por isso, alguns municípios não iam receber ela porque não tinham câmeras de frios que chegassem a menos 20. Vocês lembram disso? Não foi a Pfizer no início? A Pfizer no início, exatamente. Que não podia ser distribuída para todos os lugares. Vocês lembram disso? Lembro. Pois é. Jéssica, a organização das prateleiras não tem sido uma tendência, não. Eu acho que eles têm mais sobre essa parte que eu estou te falando de vacinação extramuro, de caixa térmica, de geladeira, porque, assim, a organização das prateleiras não mudou, não é uma atualização, vocês concordam? Não tem mais essa questão, né, de manter a bacteriana, nem lembro mais. Mas tinha a ordem, né? Porque, na verdade, como agora são câmaras frias e não mais refrigeradores domésticos, ela tem as coisinhas assim, das caixinhas serem perfuradas, né? Ela tem algumas coisas nesse sentido. Não pode pôr comida. E isso... Hã? Não pode pôr comida. Não, por isso que eu estou te dizendo, ela é uma câmara fria, e ela é específica, nem comida, nem insulina, nem nenhum outro tipo de material de exame, nem nenhum outro tipo de medicação. Ela é exclusiva para vacinas, certo? Bora aqui para frente. É correto afirmar que a rede de frio utilizada pelo Programa Nacional de Imunização, vejam aqui, rede de frio é um amplo sistema que possui complexa estrutura. Aí ele quer saber. A rede de frio é um sistema de congelamento de vacinas? Um equipamento instalado na sala de vacinas, uma geladeira de armazenamento de imunobiológicos ou um processo logístico de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte de vacinas? Né? Tranquila? Certo? Então, tá aqui o processo logístico dessa rede, que é chamado de cadeia de frios. Então, a cadeia de frio é esse processo logístico, tá? 10ª questãozinha, a respeito da rede de frio do PNI, considere as afirmações. A conservação dos imunobiológicos nas diversas instâncias da rede de frio prevê o tempo de armazenamento e temperatura, variáveis determinantes para a promoção de operações seguras na cadeia de frio. Esse tempo de armazenamento, inclusive, a gente sabe o tempo de armazenamento com frasco fechado, o tempo de armazenamento dependendo após o frasco aberto. Todo mundo concorda? Sim? Aí vem, o congelamento afeta as vacinas adsorvidas por meio da quebra das ligações existentes entre antígeno e adsorvente, acarretando na formação de grânulos de alumínio, acarretando na formação de grânulos de alumínio, os quais são maiores e mais pesados e, portanto, sedimentam mais rapidamente. Rapaz, essa daqui foi no osso. No osso. No SUS, cobrou artigos que não caem mais nas provas. Dessa prova que a prefeitura Palmeirante Basílios. Você achou, Jéssica? Eu achei que ele pegou a 8.080, bonitinha, e veio na ordem. Não achei imprevisível na 8.080, não. É uma banca que gosta de pegar um material e desse material vir cobrando várias coisas, várias questões.
Mas eu faço. Eu vou separar umas 5 questõezinhas para vocês só de organização da prateleira e tem uma figura bem legal para a gente estudar desse guia, tá? Vamos fingir que eu não saiba a 2. Vamos ler a 3? Manter a estabilidade da temperatura das vacinas no armazenamento e no transporte e prevenir o congelamento dos imunobiológicos são etapas críticas para assegurar a qualidade dos produtos. Opa, 1 e 3 está correta. Eu ainda estou com a letra A, eu ainda estou com a letra C. Estou com as 2 ainda. E logo eu sei que a 2 está correta, né? Aí vem a 4. Os tipos de embalagem utilizadas com maior frequência para acondicionamento dos imunobiológicos são as primárias, secundárias e terciárias. Quem quer falar, pode abrir. Para mim não é fingir? Fingir o quê? Não entendi, não. Não, professora, você falou que vamos fingir que a gente não sabe a questão 2. Eu falei, não sei tá, mas assim, é uma questão que, sinceramente, isso aqui é a vírgula da vírgula do manual. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que quando chegar uma questão dessa, a gente não se desespera. Vocês entenderam? Por quê? Olha só, vou voltar aqui, ó. A primeira, todo mundo concordou comigo que está verdadeira. Se a primeira está verdadeira, risca a letra B, risca a letra D, risca a letra E. Concordam comigo? Aí, quando ficou a A e a C. Logo, eu sei que a 2 e a 3 estão verdadeiras. Concordam comigo? Mesmo que eu tivesse 3, aí eu não sei a 2, aí vamos ler a 3. A 3 eu concordei que é verdadeira. São etapas críticas, a questão de transportar e não congelar os imunobiológicos. Isso aí todo mundo concorda? E aí quem ia me decidir é a 4. Se seria, mas logo eu saberia que a 2 também estava verdadeira. E aí as embalagens primárias, secundárias e terciárias, primária vocês pensem no frasco, a secundária vocês pensem naquelas caixinhas que chegam na sala, e a terciária seriam as caixas grandes com as caixinhas pequenas, certo? Tranquilo para vocês? Então, tá aqui, ó, conservação, nananã, embalagem primária, secundária, aqui, ó, o congelamento das quebras de ligações, estão vendo aqui? Grânulos de alumínio, beleza? De boa na lagoa? 11. O PNI tem política que impacta diretamente na redução, eliminação e erradicação de doenças através das vacinas e da vigilância. A concretização da ação de imunização deve acontecer de forma segura na atenção básica, assistência, salas de vacina e centros de referência, que são os CRIs, né? Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais. Para garantir a qualidade dos imunobiológicos, existe uma rede nacional. Essa daqui é dada, né, gente? Qual é o nome dessa estrutura? Rede de frio. Sem nenhuma dúvida, tá? 12. A portaria 420 de 2022, que atualiza a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos, são de notificação compulsória, exceto. Essa daqui eu trouxe para chamar a atenção de vocês dos eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação. Então, qual daqui não é de notificação compulsória, gente? Violência sexual e tentativa de suicídio é. Eventos adversos, né, graves ou óbitos pós-vacinação, acabei de dizer que é. Síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika, nós sabemos que é. Vocês poderiam ficar na dúvida entre a A e a D. Gonorreia e clamídia são o quê? ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Mas elas não são de notificação compulsória por serem ISTs. Inclusive, me digam 3 ISTs que são de notificação compulsória. 3. Inclusive, as 3 que têm transmissão vertical. E uma que o mês de agosto é o mês de conscientização delas. Eliana, você me apertou sem me espremer. A Zika é considerada uma infecção sexualmente transmissível e ela é de notificação no caso das síndromes. Mas eu queria que vocês falassem para mim das hepatites. Hepatites virais
são infecções sexualmente transmissíveis, todas, professora, todas, tá? Professora, a hepatite A e a hepatite E é infecção sexualmente transmissível? Quem me responde? Ninguém falou das hepatites virais aqui para mim. Hepatite A não é contaminação? Hepatite A e hepatite E, nós aprendemos na escola que elas são de transmissão fecal-oral, certo? A B, a C e a D, elas são hepatites de transmissão sexual, parenteral e vertical também, não é isso? Começou a existir a transmissão sexual da hepatite A e E, e começou na Europa, depois no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, e ao se perceber que existe a prática sexual com o tal do beijo grego, com a prática sexual do sexo oral, e isso são questões de provas, tá, gente? Eu estou trazendo isso para vocês. Então, a partir de 2018, você já encontra materiais que, como há o comportamento do sexo oral e do sexo com contato ânus-boca, tá certo? Você considera, e já tem questões de prova cobrando isso, a transmissão da hepatite A e da hepatite E, como também transmissão sexual. Tanto que, no estado de São Paulo, e breve isso vai estar nos outros estados, não tem aquela mandala da prevenção combinada, que fala das várias prevenções das infecções sexualmente transmissíveis, e aí lá ele fala da vacinação tanto da hepatite A como da hepatite B. E no estado de São Paulo, a hepatite A já é vacinação para a população que é considerada de risco para infecção sexualmente transmissível. Vocês não sabiam? Agora vocês sabem. Beleza? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Professor, onde é que eu encontro isso? PCDT de IST, a partir de 2018, tá? O último, mais recente, que é o de 2022, já não mudou nada disso, mas as hepatites todas, tá? São consideradas de transmissão sexual. Tranquilo? Bora para frente aqui. Então, ficou... Opa! Ele trouxe... eventos adversos pós-vacinação? Como não é de notificação compulsória? Exceto, né? Não, então, mas está aqui, ó. Ela é, inclusive, imediata. O gabarito está digitado errado, viu? É a letra D. Por favor, me ajuda aqui, Tiago, a corrigir esse gabarito. É porque a hepatite D, ela é dependente da hepatite B, ela é uma co-infecção, Rayane. Para que eu tenha a hepatite D, eu tenho que ter a hepatite B. Então, você encontra, sim, questões de prova dizendo que quando você imuniza da hepatite B, você imuniza da D. Por quê? Porque a hepatite D, ela é uma infecção codependente da B, ou seja, eu só posso ter infecção da D, vocês sabiam disso, gente? Ou eu tenho a infecção da B, beleza? Então, não é que ela imunize do D, é porque, assim, a D, ela é dependente da B, e aí ela acaba imunizando as duas. Tudo bem? É o vírus irmão, né? Aí o vírus da D precisa do vírus da B. Ele não infecta se não tiver infecção da B. Tá bom? Então, a letra certa é qual, professora? É letras D de dado, a 12. Por favor, você corrige para mim. Tá bom? Obrigada, gente. Bora? Tá aqui, ó. Na verdade, eu trouxe essa questão, que foi o que a gente começou a aula falando, e ela é imediata, tá? E ela é nos 3 níveis, tá bom, gente? Vamos para frente aqui. 13. Assinale a alternativa correta sobre um dos papéis do técnico de enfermagem na sala de vacinação. Organização e direção dos serviços de enfermagem? Não, né, gente? Planejamento, organização, coordenação? Prescrição dos serviços de assistência? Prescrição de medicamentos pós-vacinação? Só resta a letra D, vocês concordam?
Assistência ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de enfermagem. Tranquilo também, não tá, gente? Beleza. Aqui, 14. Leia as afirmativas que seguem a respeito ao calendário anual de vacinação atualizado em setembro de 2022. Para o recém-nascido, é recomendado que sejam administradas as vacinas BCG e hepatite B recombinante. Essa tá certa? Tá, não tá? Então, a primeira tá certa. Foi embora a letra A, foi embora a letra B. Aos 2 meses de idade, é recomendada a administração das vacinas rotavírus, DTP, IB e hepatite B, que é a penta, e a pneumo 10 valente. Por quê? Porque qual é que está faltando aqui? Então, não tem resposta, né? É porque ele não usou a palavra exclusivamente? A vacina da herpes zoster deve ser administrada aos 5 anos, juntamente com a terceira dose da vacina da febre amarela. Gente, a gente não tem herpes zoster no calendário, certo? Não tem. Então, a 4 está errada. Só foi embora a letra C. Aí vem, é recomendado administrar uma dose da vacina pneumo 10, da vacina meningo C, da vacina hepatite A e da vacina tetraviral em crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias, que tenham perdido a oportunidade de se revacinar. Michele, você está com a nota técnica aberta aí. Para mim está 1, 2 e 4. Bom, deixa eu passar aqui, não sei. É recomendado administrar uma dose da vacina pneumo 10. A 2, essa pneumo 10, está faltando Tá faltando a VIP aqui, não tá? Na 2? Tá faltando a VIP. 1, 2, 3, 4. A questão é que ele não colocou exclusivamente, né? É, eu acho que ela tá certa. Se ele não botou exclusivamente, embaixo ele colocou, né? Deixa eu ver. É, faltou a VIP, mas ele não colocou exclusivamente. A 1 tá correta. A 2 só poderia estar correta. A 4 tá errada, foi embora a letra C. Aí vem, é recomendado administrar uma dose 4 anos de idade que tenham perdido a vacinação, que são os 5 anos incompletos. Aí vem a 5, é recomendado administrar uma dose da pneumo, da vacina meningo, da vacina da hepatite A e da tetraviral em crianças até 12 anos, 11 meses de idade, que tenham perdido a oportunidade de se vacinar. Essa tá errada, porque você não vai até os 11 anos, não é isso? Até os 12 anos. Você vai só até os 5. Na verdade, é 5 incompletos. Então, para mim, ficou a 1, a 2 e a 3. Vamos pegar o calendário? Aí, ó, 1, 2 e 3. Herpes zoster não tem, tá? Recomendada só a partir dos 50 anos. Eu não trouxe o calendário, gente. A pegadinha aqui da 2... Só para lembrar para vocês, é que está faltando a VIP. Só que ele não usou a palavra exclusivamente, então não torna a questão errada. Concordam comigo? Se ele tivesse colocado assim, aos 2 meses é recomendada exclusivamente, né? Exatamente. Então, está faltando a VIP. Só isso. Mas aí você vai por eliminação, porque assim, a 1 com certeza está correta. Não tem para onde correr. Você tira a letra A e tira a letra B. Logo, a 2, ele já está dizendo para você que está correta, certo? A 4, com certeza, está errada, porque não tem herpes zoster. Então, você tira a letra C. Aí, você tem a 3 e a 5, que uma é contrário da outra.
Sendo que hepatite A, tetraviral, você, com exceção da população indígena, etc. e tal, você não faz com mais de 5 anos. Não é isso? Então, beleza, tranquilo. Mas só para trazer aqui a curiosidade para vocês, existe hoje a vacina da herpes zoster, inclusive a vacina da herpes zoster está tendo uma indicação para idosos, né? E por isso que ela vem só a partir dos 50 anos, tá bom? Tem uma dificuldade muito grande, certo? Porque ela não está aí coberta dentro do Programa Nacional de Imunização. 15. Ao atualizar a caderneta de vacinação dos trabalhadores, o técnico de enfermagem deve saber que, de acordo com o PNI, Programa Nacional de Vacinação, é PNI, né? Não é PNV. Adultos que já receberam a vacina DTP, difteria, tétano e coqueluche, que é a tríplice, é o que, gente, a tríplice? Difteria, tétano e coqueluche. Que tríplice é essa? Bacteriano. Bacteriana. E é a cada quantos anos que ele vai tomar um reforço da DT, que é a difteria e tétano? 10 anos. 10 anos. Mas se tiver alguma cirurgia de grande porte... Ou gravidez, 5 certo? anos. E ou se for profissional da saúde, deixa eu ver aqui se ele... Né? Técnico de enfermagem deve saber que, de acordo com o PNI, adultos, ele não falou de profissional, ele falou adultos, certo? O adultos, ele é de 10 em 10 anos, tá bom? Professora, a pneu 10 está aqui que é até 4 anos, 11 meses, 29 dias. Aí, a partir de 5 anos, é a pneumo 23. Isso. Então, ele tá certinho aqui, aí tem 3, não é? Sim. Então, tá bonitinho. Agora, tem uma consideração dessa, da pneumo e da meningo com população indígena, tá? Era isso que eu ia te perguntar, sobre a população indígena, o calendário. Então, mas ele não pediu para nós, tá? Então, a gente não vai. Mas ele... o pneumo 23, não é? Isso. E aumenta a faixa etária da pneumo 10. Tá certo? Ou é da meningo C, Fernanda? Agora fugiu a cabeça. Será? Acho que é a meningo C. É a meningo C que aumenta a faixa etária. Pode fazer com mais idade. Tá certo? Mas a gente não tem no edital o calendário. Normalmente é quando vem concurso da FUNAI aí, né? Meningo C, nos profissionais de saúde já pode? Estava podendo, por uma nota técnica. Porque como é que eu vou dizer para vocês? Os estoques estavam altos, tá certo? Com a questão de, como é que eu vou dizer para vocês? Prazos de validade próximos. Aí houve uma nota técnica, tem que ter cuidado, porque nota técnica não é calendário de vacina. Aí eu só vou estudar nota técnica se o edital me trouxer. Vocês entenderam o que eu estou querendo? Ou se essa nota técnica modificar o calendário, como, por exemplo, na vacina da raiva. Vocês entenderam o que eu estou falando? É igual, por exemplo, teve uma época que estava liberada HPV para adultos. Lembram disso? Vocês lembram disso? Então, neste caso, não lembra não que podia fazer, e só foi, acho que 1 semana, 2 semanas, que era só por conta dos estoques e do prazo de validade, tá? Então, cuidado, nota técnica, a gente só vai estudar aquelas que modificarem o calendário. Foi 2 semanas, Jéssica, isso mesmo. Beleza essa daqui, gente? Bora para frente? Como você faz? No completo ciclo? Você faz só uma e não faz o resto? Não, você garantia. As doses foram guardadas. Ah, entendi. Quem tomou, mesmo sendo ao longo dessas 2 semanas, tinha garantia de que ia tomar as próximas. Entendeu? A mesma coisa da xepa, né? Quando chegou a história da Covid. Tá? Olha para cá. Questão 16. Puérpera e criança com 2 meses de vida chegam à UBS para vacinação. O técnico de enfermagem, ao avaliar a caderneta, identifica que a criança realizou as vacinas ao nascer e, no momento, tem a necessidade, de novo, 2 meses, né? Da aplicação das seguintes vacinas. E aí? BCG não, né, gente? Ele tomou todas ao nascer.
Então, vamos lá. Primeira dose da penta. Aí, o que acontece aqui na C? VIP somente, então a palavra somente está errada. Primeira dose da penta, VIP, pneumo 10 e rotavírus. Não é isso? Ok. Ele não tem tríplice viral e ele não tem meningo C com 2 meses. Tá? Então, a gente traz aqui, ó. Certo? Vamos aqui. A primeira dose da vacina varicela, que é catapora, administrada aos 15 meses de idade. A varicela, ela está em qual vacina? Tetra o quê? Tem 2 tetras ali. Tetra viral. Que são 4 vírus? Varicela, zoster é um vírus. Qual é a outra vacina? Quais são os outros vírus que tem na vacina? Sarampo, chumbo, rubéola e varicela. Isso. Inclusive, isso deu um nó no juízo quando eu fiz uma questão de prova. Fiz uma questão autoral lá na vacina da dengue. Eu não falei para vocês que a dengue tem 4 subtipos de vírus? Sim. Então, a dengue é uma vacina tetravalente. Vocês entenderam a diferença? Não sei, eu sei que vírus é vírus. Valente é o quê? 4 subtipos do mesmo vírus. Ai, meu Deus do céu. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Não, professora, está complicado, Jesus. Não, gente, ó. Tetraviral, são 4 tipos de vírus? Tríplice bacteriana, são 3 tipos de bactéria? Tríplice viral, são 3 tipos de vírus? Agora, a vacina pentavalente, vamos por aqui, pentavalente, vou até voltar na questão aqui para vocês, que aí vocês não vão... Ah, mas é para complicar aqui para vocês mesmo, não é para complicar lá na frente. A vacina pentavalente, onde foi que eu peguei ela aqui? Aqui, ó, item 2, a vacina pentavalente, penta, ela vacina contra DTP, que é a tríplice bacteriana, então são 3 bactérias, certo? IB, a Haemophilus influenza tipo B, que causa meningite, não influenza, tá? Que é um vírus, a Haemophilus influenza tipo B, e hepatite B. Então, ela é pentavalente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ela não é pentaviral, ela não é pentabacteriana. Vocês entenderam? Ela vale para 5 micro-organismos diferentes. Então, a pneumo 10 valente são 10 tipos do mesmo pneumo. De vírus da meningite lá diferente. A pneumo 23 tipos. A HPV, quantos vírus tem? 4. Exatamente. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Entendi. Hã? Agora, quando eu falo tetraviral, tríplice viral, certo? Eu só posso estar falando de vírus. Tríplice bacteriana, eu só posso estar falando de bactérias. Quando eu falo valente, é que ela vale para 3, para 4, para 2, e aí eu posso, inclusive, como no caso da penta, misturar vírus com bactéria. Entenderam, gente? Fez sentido para vocês? Quem me disse aqui que estava difícil? Desmanchou o nó? Eu comprei um quadro aqui que é típico para vocês. Cadê meu quadro? Vou dar uma mensagem motivacional para vocês. Ó, o que eu quero fazer na vida de vocês? Estão vendo meu quadro? Leiam aí a frase. Tá bonita? Tá dando para ler? Não, tá longe. Tá não? Aos poucos, a vida vai se... É por causa da claridade, professor. Aos poucos, a vida vai se encaixando. E o que era nó, vira um laço. Que bonitinho, gente. Desmancha o nó na cabeça de vocês e vamos fazer laços. Laços de aprendizagem. Eu quero que vocês tirem a dúvida. Porém, no DF, não administra a tetra.
Muito bem, Liana. No calendário do DF, a gente não tem a Tetra. Não é que ela não administre, é porque a Tetra estava em falta geral nos estoques. Então, no DF, a gente faz separada. Faz a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, e a dose da varicela, tá certo? Exatamente, tríplice com varicela. Beleza, gente? Ninguém nem gostou do meu laço, ninguém nem subiu um coraçãozinho para mim aí. Meu Deus, esse povo, eu não sei não, nem me dá um cheiro. Deixei o calendário. 18. O Ministério da Saúde na obra Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. Isso aqui tem caído, tá? No tópico, procedimentos para administração de vacinas, soros e imunobiológicos. Descreve condutas imprescindíveis às boas práticas na rotina das salas de vacina. Sala de vacina é mais importante ultimamente, tem caído mais do que a questão da organização do refrigerador. Aí ele vai trazer, neste sentido, marque a alternativa que não apresenta procedimentos corretos na administração de vacinas, soros e imunobiológicos. Guarde as seringas e agulhas descartáveis na embalagem original e em local limpo e seco, de preferência em armário fechado. Ok. Higiene das mãos antes e depois de manusear os materiais, as vacinas, os soros e as imunoglobulinas. Administrar cada vacina, soro e imunoglobulina e também antes de executar qualquer atividade na sala de vacinação. Após a abertura, a solução deve ser mantida no frasco da vacina. Aquele negócio de você preparar várias seringas não pode, tá? A dose deve ser aspirada somente no momento da administração. Nunca deixe seringas preenchidas, previamente preparadas, armazenadas na caixa térmica de uso diário na sala de vacinação. Ah, professora, mas eu vejo, infelizmente, realmente a gente vê muito. Após o uso, as agulhas devem ser reencapadas, entortadas ou retiradas manualmente. Para remoção de imunobiológicos acondicionados em frasco ampola com tampa de borracha, remova a proteção metálica do frasco que contém o imunobiológico utilizando pinça-dente de rato. Em seguida, limpe a tampa de borracha. Sabe por que isso, né, gente? Um monte de gente corta o dedo aqui entre a polpa digital e a unha, tá? Então, você usa, sim, é uma boa prática a pinça e não o seu dedo para remover. Tá certo? Nada de reencapar nem entortar a agulha. Sobre os cuidados e procedimentos. Aí aqui, ó, para vacinação contra a Covid-19, analise as seguintes afirmativas e coloque verdadeiro ou falso. Os registros de temperatura para armazenamento das vacinas contra a Covid devem ser mantidos em +2 e +8. E olhem para as alternativas. A primeira é verdadeira. Se fosse o ideal, seria quanto? +5, tá? A exposição acumulada da vacina a temperaturas mais quentes ou mais frias poderá gerar uma perda de potência que não será restaurada. Isso é verdade. Então, não pode nem mais do que 8, nem menos, tá certo, do que 2. Então, verdadeira também. Foi embora a letra A e a letra B. As vacinas que contêm adjuvante de alumínio, quando expostas a temperatura de 0 ou inferiores, podem ter perda de potência em caráter permanente. Lembram da história lá do congelamento do alumínio? Também é verdadeira, não é? E aí vem, as vacinas Sinovac e AstraZeneca são para administração intramuscular. E aí? Já as vacinas Janssen e Pfizer são para administração subcutânea? A Pfizer é subcutânea, gente? Vocês tomaram a vacina? Sim, professora, é tudo intramuscular, pelo amor de Deus. Né? Então tá bom. Beleza? Letra D? Tranquilo? Tranquilo, gente? Ai, meu Deus do Não céu. estou lembrada dessa vacina Sinovac, não. Sinovac é a do Butantan, Ah, tá. tá? Sinovac, então, né? Hã? É a Coronavac. É, mas o laboratório era uma parceria com a Sinovac.
Olha isso, aí eu ia ficar bem aqui pensando, igual fiquei. É igual a AstraZeneca, né? A AstraZeneca também é uma parceria com a Fiocruz. Tem caído isso também, É, vamos saber, então. tá? Bora? Então tá aqui, ok? Uma criança de 2 meses de idade chegou a uma unidade e o técnico de enfermagem, vocês estão vendo que 2 meses cai, né? E o técnico de enfermagem, ao revisar, identifica que foram realizadas somente as vacinas ao nascer. Questão repetida, tá, gente? Quais vacinas com repetidas, mas de bancas diferentes, né? Repetidas que eu estou dizendo assim, bem parecidas. Quais vacinas que vão ser aplicadas aos 2 meses, gente? Letra C, né? Correto? Penta, VIP, não VOP, pneumo 10 e rotavírus. Tranquilinho. Tranquilinho. 21. Criança, EGP, 11 meses de idade, comparece à sala de vacinação. Aqui ele dá mais um nozinho, 11 meses, acompanhada da mãe que solicita uma declaração de vacinação em dia para a criança ser matriculada na creche. Não é, Jéssica? Aquela vacina aquela tabela de vacina de Covid tá massa. Eu atualizei ela, viu? Vou mandar ela para vocês aqui no grupo do Zap Zap. Para emitir a declaração, o técnico de enfermagem deve confirmar a aplicação de quais vacinas. Então, aos 11 meses, vamos uma por uma. Primeiro, uma dose da BCG, todas têm uma dose da BCG. Uma dose de hepatite B. Bom, aos 11 meses, uma dose da hepatite B que tomou ao nascer. Uma dose da hepatite B. Aí dava para a gente ficar na dúvida dessa uma e das 3. Para mim, eu ainda olharia para todas. Porque aos 11 meses, se não tiver tomado a hepatite B ao nascer, vai ter as 3 doses da hepatite B ou vai ter as 3 doses da penta? Vocês entenderam a pegadinha aqui? Então, eu ficaria aqui com letra A, letra C e letra E. Porque 3 doses da hepatite B, ele já teria, na verdade, doses da penta. Aí vem 3 doses de VIP, né? 2, 4 e 6. 3 doses de VIP tem na A. Letra C, 3 doses de VIP tem. Letra E, 3 doses de VIP. Aí ele coloca 2 doses de rotavírus, 2 e 4. 2 doses de rotavírus. Perceba que foi embora a letra E. Então, só fiquei com a A e com a C. Vocês estão me acompanhando? Aí ele vem 3 doses de penta, 2, 4 e 6. 3 doses de penta, continua a A e a C. 2 doses de pneumo. 2 doses de pneumo, todas estão. 2 doses de meningo. O que está errado aqui? BCG, hepatite, 3 doses de VIP, 2 doses de rota, 3 doses de penta, 2 doses de pneumo, 2 doses de meningo. Ah, tá. Aí ele brincou na última, né, gente? Uma dose da febre amarela, que foi aos 9 meses. A tríplice viral ele vai tomar com quantos anos, gente? Com quantos meses? 12 meses? 12 meses. Por isso que a letra C... Vocês entenderam por que eu fui eliminando, gente? Ó, eu eliminei a B e eliminei a D, porque ele não vai ter 3 doses de hepatite B. Ele só tem uma dose de hepatite B, que é que tomou ao nascer. Certo? Foi embora B, foi embora D. Aí todas continuam aqui. Quando ele chega na VIP, quando ele chega na rotavírus, ele não trouxe a rotavírus na E. Foi embora E, foi embora D, foi embora B. Ficou a A e a C. Aí eles vêm todas iguaizinhas. A criança tem 11 meses, a febre amarela tomou com 9. A tríplice viral só vai tomar com 12. Então só pode ser letra A. Eu achei uma questão legal, assim, que você tem que ir um por um, né? Certo? Bora aqui. Primeira dose da hepatite B, de acordo com o calendário, deve ser administrada ao nascimento do bebê. Vocês têm dúvida disso aqui? Não, né? Há uma vacina que protege contra a tuberculose, doença contagiosa provocada pela bactéria Mycobacterium tuberculose. Ela foi criada em 1921 para prevenir a tuberculose, é necessário do nascimento, aí, Michele, até os 4 anos de vida. A vacinação até os 4 anos é para quebrar a cadeia de transmissão, tá certo?
A vacina em dose única é oferecida gratuitamente nas unidades básicas de saúde. E aí, qual é que a gente está falando aqui? BCG. Beleza. Liana, o que que você escreveu? Não. O que que foi não? Que eu me perdi aqui no coisa. Ó, Não tenho dúvida. tá. A vacina da tuberculose é uma das que mais cai, disparado. Se é uma vacina que vocês têm que estudar tudo dela, é a da tuberculose, tá? Já caiu a faixa etária, já caiu vacinação dos comunicantes, cai vacinação dos comunicantes menores de 1 ano, maiores de 1 ano, cai vacinação, cai as fases da ferida, cai tudo. E agora, por último, em 2022, 2023, caiu esse nomezinho aqui. A vacina da BCG também é a vacina do bacilo Calmette-Guerin, tá? Só para vocês saberem aqui. Bora aqui. Já estamos na 24, é isso mesmo? É, né? As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger pessoas contra doenças transmissíveis. Referente às vacinas, analise as afirmativas abaixo. A vacina BCG está contraindicada para portadores de HIV positivo? E aí? Essa daqui, ela foi só nas vírgulas. Quase tudo, só faltava o nome feio, pois é. Estão corretas. Aí vem, a vacina pneumo 23 não está indicada para a população indígena a partir dos 5 anos de idade. Olha aí, Michele. A 3 está correta. Foi embora a letra A, com certeza. Sobre o esquema vacinal contra a Covid para crianças de 3 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, que iniciaram o esquema vacinal. Gente, essa é bem atual, viu? Com a Coronavac. O esquema primário é composto por 2 doses, com intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda. E aí? 3 a 4 anos fazia Coronavac? Fazia, gente. As 2 vacinas que foram liberadas para criança, as primeiras foram a Pfizer e a Coronavac. Cadê você? Era a faixa etária, eu não lembro, mas era uma faixa etária mais altinha. Sim, mas e depois? Não, depois liberaram. 4 anos. A pneu 23, a 2 tá errada, né? Porque ela é indicada, que foi aquilo que a gente comentou lá atrás, né? Então, assim, a 2 está errada, foi embora 1, a A foi embora B e foi embora E, certo? Logo, eu sei que a 3 e a 4 estão corretas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A pegadinha da 4 é o seguinte: quando a Coronavac foi indicada, ela era indicada para maiores de 6 anos. Só que quando eu falo para vocês que ela está bem atualizada, é porque depois ela baixou a faixa etária. Exatamente, eles liberaram. Vocês entenderam? Cuidado com isso. Hoje a gente tem a Pfizer Baby, a Pfizer Ped. Inclusive, a gente está tendo falta da Coronavac. Mas a Coronavac, ela foi liberada para a faixa etária de 3 a 4 anos, de 3 a 5, entenderam? Então, crianças que iniciaram nessa faixa etária, certo? Por que que iniciaram? Porque nem sempre foi indicado nessa faixa etária. Entenderam o que eu estou querendo dizer para vocês? Agora, vamos analisar estatisticamente falando? Vamos analisar? A primeira, HIV, só o fato de ser positivo não contraindica, tem que ser com imunidade suscetível. Mas mesmo que eu não tivesse certeza, a gente falou do indígena lá. No indígena, ele aumenta a faixa etária, então eu sei que a 2 está errada. Se a 2 está errada, foi letra A embora, letra B embora, e foi letra E embora. Aí eu olho para as questões que ficaram, C e D, e sei que a 3 e a 4 estão corretas, certo? Por que que a 1 é correta?
Porque ele fala HIV positivo pode, não pode é imunossuprimido que não pode. Então, mas aí lê de novo a primeira. Ah, não, verdade, falei ao contrário. Não é isso? Exatamente isso. Então, assim, o HIV positivo, ele até fala quais são as células, gente, não só para a vacina da BCG, mas até mesmo para as vacinas da Covid. Quais são as células que a gente tem que ter a contagem para saber se indica ou não? CD4 abaixo de 200. E isso, quem foi que me respondeu, menino? Fui eu, Jéssica. Olha, Jéssica, vai ser primeiro ou segundo lugar aí? As células... Primeiro, muito bem. Eu vou para a posse, né? É o FRJ? Isso. Muito bem, vou para a posse. Gente, as células que a gente faz a contagem para saber que a gente está contando a imunidade do paciente são as células CD4, tá? E o limite delas é de 200. Isso, eventualmente, tem caído muito em prova, que é um indicativo de imunossupressão. Já tinham ouvido falar disso? Nem todas as vacinas eu vou precisar da contagem das células CD4, mas algumas pedem, tá certo? E aí a gente precisa colocar. Então, ele considerou... Não, gente, gabarito tá errado. É letra C. Tiago, mais uma para a gente corrigir. É 3 e 4, tá, gente? Por quê? É isso que eu estou explicando para vocês. A vacina BCG, ela não é contraindicada. E outra coisa, portadores de HIV não significa doentes de HIV. O portador de HIV, ele pode ser portador e não ter a doença. Vocês sabem dessa questão, né? Que a gente até usa o termo hoje, PHIV, que é portador de HIV. Certo? E o paciente que tem a doença, a gente diz paciente com SIDA, com a síndrome da imunodeficiência adquirida. E essa imunodeficiência é exatamente isso, se tiver imunossuprimido. Tranquilo, gente? Tranquilo. Corrigiram o gabarito para a professora? Bora para a próxima. Aí aqui eu deixei dos povos indígenas para vocês, tá? Uma mãe comparece à unidade para a vacinação do seu filho, 5 meses, sabendo que a caderneta da vacinação está atualizada. O técnico de enfermagem realizará a vacinação de qual vacina de rotina e qual volume, com 5 meses. Nem é VIP, nem é rotavírus, certo? Letra B. Nem é pneumo, porque pneumo fez lá, não foi? Então, a gente tem o quê? Meningocócica, que se faz com 3 e 5 meses? Exatamente. Tá? Porque aí ele fala da meningo, que com 5 é segunda dose, ok? E meio ml intramuscular. Aí vocês já anotam do lado, a primeira dose foi aos 3 meses. Eu só lembro da repetição, 3 e 5. 3 e 5, né? Que essa é feita sozinha. Aí vem aqui, o informe técnico da Covid de 2023 apresenta orientações técnicas relativas à vacinação, destacando as precauções na administração da vacina contra a Covid-19. Analise os itens abaixo e classifique como verdadeiro ou falso. As pessoas que tiveram exposição recente à Covid, recomenda-se o adiamento da vacinação apenas em caso de doenças agudas, febris graves, devendo-se aguardar até a resolução do quadro. E aí? Quem teve a Covid, certo? Independente dele ter ou não, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Vacinas trazendo, não coloquei. O que eu quero chamar a atenção de vocês, grifem essa palavrinha aqui, Apenas. Estão vendo essa palavrinha apenas? Doenças agudas, febris graves, se fosse outras doenças virais agudas, febris graves, estaria certo. Mas a pessoa que teve Covid, independente dela estar sintomática ou não, ela não vai tomar a vacina da Covid. Vocês entenderam o que tornou essa errada? Entenderam? Então, é primeira, tira, e eu falo isso direto, gente, toda vez que tiver a palavrinha apenas, né, exclusivamente, desconfie. Então, falsa.
Pessoas na comunidade ou em contexto ambulatorial que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados de Covid não devem ser vacinadas no período de quarentena para evitar exposição potencial de profissionais de saúde e dos demais usuários. Gente, 40 dias você vai esperar para vacinar a pessoa? Se ela teve contato e se isolou, certo? Você vai ter cuidado se ela se isolou. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Agora, pessoas na comunidade, em contexto ambulatorial, que tiveram contatos com casos suspeitos ou confirmados, se estiverem em contato e não houve o isolamento, vocês estão entendendo a consideração que eu estou fazendo para vocês? Sim? Aqui é o contrário do que a gente falou ali em cima. Por que 40 dias? Porque a COVID, ela pode ser assintomática, certo? Mas enquanto eu estiver em contato com essa pessoa, eu estou exposta. E mesmo eu sendo assintomática, eu transmito a doença. Vocês entenderam o que eu estou querendo falar aqui? Então, quando ele fala na segunda parte aqui, ó, para evitar a exposição potencial de profissionais de saúde e dos demais usuários do serviço, mesmo ela não tendo, certo? Mesmo já passando os 40 dias, que passou do período de isolamento, etc. e tal, ela pode ainda expor a pessoa, ou seja, não ter sintomas e contaminar. Então, ficou falso, verdadeiro, né? Tinha ido embora a letra A, tinha ido embora a letra D, porque a primeira é falsa, agora a segunda é verdadeira, foi embora a letra C, a terceira que vai definir. Populações privadas de liberdade, com exposição conhecida à COVID e ou aguardando testes para SARS-CoV, podem ser vacinadas, desde que não apresentem sintomas consistentes. Nesse caso aqui é o contrário do que a gente viu lá em cima. Por quê? Por quê? Porque são populações privadas de liberdade que estão em aglomerações. Então, o risco de ter a COVID é maior do que o risco de não ter sintomas e estar transmitindo. Vocês entenderam a lógica disso aqui? Galera, conversa com a professora. Jéssica e Michele, que são minhas companheiras aí. Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, tá? Letra B. Vamos aqui, 27. Sobre a vacinação contra a COVID e os imunobiológicos, aqui ele vai até junho de 2022. É correto, exceto. Bem na lógica dessa banca, né? Aí ele quer saber das plataformas aqui. Deixa eu ver se eu trouxe a tabela para vocês rapidinho aqui. Eu não trouxe a tabela. É nessa tabelinha que a colega falou, porque a gente coloca quais são as vacinas e quais são como é que eu vou dizer? As tecnologias dela, tá certo? Vacina Coronavac é plataforma de vírus inativado? É verdadeira, tá certo? Aí vem vacina Covid Comirnaty, que é a Pfizer, é de plataforma de RNA mensageiro. E aí? Também é verdadeira. Vacina Covid recombinante AstraZeneca. Ó, Michele, AstraZeneca Fiocruz, estão vendo aqui? Tô. É de tecnologia de RNA mensageiro? Qual é a RNA mensageiro que a gente acabou de ver ali em cima? Pfizer. A Pfizer. Certo? AstraZeneca é vetor viral. Vetor viral. Tem duas de vetor viral, não tem? Tem. É a Janssen, Sim, né? AstraZeneca Fiocruz, AstraZeneca Fiocruz Sério for India. Of India. Isso. E qual é o vírus? Qual é o vetor viral? O que é um vetor viral, gente? Usa um outro vírus,
A Elisa ajudou, é o adenovírus. Esse adenovírus, ele não é capaz de causar doença no micro-organismo, certo? Ok? Camila voltou a perguntar da 26. Até que, enfim, alguém me perguntou da 26. Vamos lá. Vamos lá. Em quais situações? Olha só. As pessoas que tiveram exposição recente à COVID, então, perceba que uma vai completar a outra, e ele está de acordo com o informe técnico. Tiveram exposição recente à COVID, recomenda-se a adiação, o adiamento da vacinação apenas nos casos de doenças febris graves, devendo-se aguardar até a resolução do quadro? Essa daqui se torna falsa por conta do apenas. Se ela teve contato recente com a COVID, eu tenho que esperar o final do período que eu chamo de incubação ou de início dos primeiros sintomas, certo? Beleza? Então, a primeira está falsa. Se a primeira está falsa, foi embora a letra A, foi embora a letra C, foi embora a letra A, foi embora a letra D. Pessoas na comunidade ou em contexto ambulatorial que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados de COVID não devem ser vacinadas no período de quarentena. Quarentena é o período em que ela está considerada isolada e ainda transmitindo. E a vacinação aqui é diferente do motivo de cima, para evitar exposição potencial de profissionais de saúde e dos demais usuários. Olha o que ele está dizendo nessa daqui, por que ela é verdadeira. Se ela está de quarentena, ela deve ir para o posto se vacinar? Entendeu, Camila? Você entendeu? Pronto. E no caso da terceira, populações privadas de liberdade, com exposição conhecida à COVID ou aguardando testes, podem ser vacinadas. Mas, professora, você acabou de dizer que tinha que adiar, mas no caso da população privada de liberdade, tá? Ela tem que ser vacinada porque o risco-benefício é maior. Então, a gente fica com falso, verdadeiro e verdadeiro. O gabarito está certinho. Entenderam isso aqui, gente? Professora, no caso, então, no caso das populações especiais, né, que entram indígenas, população em situação de vulnerabilidade e prisional, então, Tá cortando, se aplicaria por conta do risco de contaminação? Estou falando assim, no caso... Eles têm recomendações diferentes. Sim, né? Eles têm recomendações diferentes. A privada de liberdade, o risco é maior, certo? E são normalmente jovens. Idosos, mesmo que sejam em nosocômio, né, que a gente fala ali de idosos de instituições de longa permanência, e que são diferentes dos idosos em domicílio, tá certo? Porque aí entra a questão do nosocômio. Então, ele faz, nesse informe técnico, orientações diferentes com relação a essas populações, porque uma tem risco-benefício maior ou menor, com relação a esperar a resolução da doença, entendeu? Você pega um idoso, por exemplo, se você faz a vacina nele e ele está aguardando um teste de SARS-CoV, na verdade, ele é imunossuprimido. Entendi. Só pelo fato de ser idoso. Tranquilo, gente? Então, aqui a incorreta, né, que a gente tem é a letra C. Lembrando daqui, né, intervalos mais longos, outra coisa que tem gostado de cair também, certo? Da AstraZeneca, da Pfizer, são os intervalos mínimos e os máximos de vacinação. Aí aqui vem 28. Galera, eu tenho que correr. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger as pessoas. Essa tá repetida? Tá? Não tá, gente? Não é a questão que a gente ficou discutindo do HIV aqui? É a mesma questão. Não é? Deixa eu ver se aqui eu coloquei o gabarito certo. De novo a D? Agora eu fiquei na... Não, eu acho que está dividida. Michele, você está com a nota técnica aberta aí? Ainda? Aqui. E a BCG e HIV, para ver se tem uma pegadinha nessa 1 aqui. Tá, vou olhar aqui.
que eu saiba, é imunossuprimido. Ó, vacina do HIV, ele tem recomendação diferente da pneumo, da hepatite B, da varicela. A BCG. Adolescentes e adultos, HIV sintomático com indicação da BCG fora do calendário vacinal ou por conta da hanseníase. Ela está errada, gente. Não é, ela está errada de qualquer jeito, tá? O gabarito aqui é 3 e 4. Ó, tá aqui, ó. A partir dos 5 anos de idade, pessoas portadoras de HIV não devem ser vacinadas, mesmo que assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência. Sim, mas ele não falou da idade. Não, mas você falando que a partir de 5 anos de idade, HIV, entendeu? A BCG, ao nascer, para o HIV positivo, ela é indicada do mesmo jeito. Então, por favor, Tiago, é a mesma questão e as duas estão com o gabarito errado, tá? Eu vou só olhar, Tiago, faz uma ressalva para mim, para ver se esse gabarito está digitado errado ou se essa banca considerou isso daqui, porque se a banca considerou a primeira como certa, cabe recurso. Vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer? Tá. Enquanto a senhora estiver na próxima aula, eu já vou verificar Viu, isso. Tá? gente? Porque assim, eu fiquei na dúvida se eu digitei a questão errada 2 vezes ou se eu ia falar para vocês do recurso. Mas aí eu vou lá na prova para olhar disso daqui. Tá? Tranquilo, gente? 29, segundo o PNI, quais imunobiológicos devem ser aplicados aos 6 meses? 6. Ó, 2, 4 e 6. Tá certo? Aí com 2 tomou, com 4 e com 6 tomou a penta, tá aqui, ok? Com 2, com 4 e com 6 toma a VIP, todo mundo concorda? Com 6 eu não tenho nem hepatite A, nem hepatite B, e eu também não tenho a VOP. Penta, tem a VIP e a COVID. E aí? Quem me responde essa? Tem uma pegadinha aqui, tá? Porque quando ele fala assim, ó, PNI, Programa Nacional de Imunização, não é o calendário. Entenderam a pegadinha aqui? Liana, ele não está falando do calendário, ele está falando do programa. O PNI tem calendário de rotina e tem campanhas. Hoje, dentro do PNI, a campanha da COVID faz para crianças a partir de 6 meses, e inclusive tem que fazer, e se não fizer, é um das coisas que vai acusar, por exemplo, no condicionante do Bolsa Família, tá certo? Então, sim, professora, a gente tem aqui a COVID, tá? Que é a letra A. E ele poderia me cobrar isso? Ah, professora, mas caberia, eu vi aluno me perguntar quando eu trouxe essa questão assim, caberia recurso, porque a COVID não está no calendário, tá certo? Mas o calendário do PNI, do programa, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer para vocês? Vacina de rotina e vacina de... Vocês estão entendendo? Campanha, muito bem. Tem a estratégia dos dois, tá? São diferentes. São diferentes. Sim, porém, faz por campanha. Tudo indica que vai entrar, tá? Tudo indica. Mas ele pode cobrar de vocês. E percebam que essa questão é de 2023, tá? De qualquer forma, dava para ir por eliminação? Porque, ó, VOP e hepatite A eu não faço com 6 meses, certo? VIP e hepatite B eu também... Não, a VIP eu faço, mas a hepatite B eu não faço. Aí vem penta, eu sei que faz, que seria a A e a C. E aí ele traz a COVID tanto na A como na C. A diferença vai ser a VIP. Vocês entenderam aqui?
Diga, Tiago. Eu achei que o gabarito preliminar tá com letra D, tá? Tá como letra D, você já achou? Mas você foi em site de questão ou na prova mesmo? Eu tô com o gabarito preliminar exposto pela banca, né? E com a prova. Então, preliminar. Essa prova foi agora, recente. Mas vocês Foi. entendem que ela cabe recurso, gente? A BCG está contraindicada para portadores de HIV positivo? Não, ela está contraindicada a partir dos 5 anos, certo? Entendido isso? Porque assim, entra naquele rodapé chato das vacinas, né? Eu achei que até meus resumos aqui. Inclusive, está falando assim, que após 5 anos, tem que fazer sorologia negativa para HIV para poder identificar o BCG. Mas se uma criança nasce com HIV, ela é HIV positivo, certo? Mas está aqui. Crianças filhas de mãe HIV positivos menores de 18 meses que não apresentam alterações imunológicas ou sinais e sintomas de imunodeficiência. Então, assim, de qualquer forma, tem que fazer a questão da CD4, a dosagem. Então, mas ela não é contraindicada. Professora, ela está na observação, ela não está escrita lá se ela é contraindicação absoluta, ela está como se fosse uma observação. Exatamente. Mas vocês entendem que dá para que cabe recurso aqui tranquilamente? Porque, assim, eu hoje não assinalaria que a BCG é contraindicada para qualquer paciente portador de HIV. Porque ele não fez as considerações, qual a idade, se é imunossuprimido. Vocês entenderam? Acho que faltou uma vírgula para complementação, isso sim. Ou faltou a complementação, né? Pode ser contraindicada, ou a idade, enfim. Gabarito preliminar, vamos ficar de olho se eles vão mudar esse gabarito, tá? Que é uma questão de... Porque o gabarito preliminar significa que não saiu ainda o gabarito definitivo. Bora para frente aqui, estava lá na 30, não foi? Em março de 2020, o Brasil começou a viver a pandemia de Covid, doença altamente transmissível que levou mudanças significativas na saúde, modo de vida de toda a população. As sentenças abaixo sobre Covid estão corretas, exceto, ele quer saber a errada. São exemplos de vacina que estão disponíveis e aprovadas pela Anvisa. A Bivalente, a Coronavac, Pfizer, Butantan, a Janssen, está correta. A transmissão do novo coronavírus ocorre de uma pessoa doente para outra através da dispersão pelo ar de gotículas do nariz ou da boca, que também podem se espalhar no ambiente e se depositar em objetos e superfícies. Tem uma consideração sobre os objetos e superfícies, desde que não sejam limpos, mas aparentemente está correto. Todos os casos devem ser registrados por serviços públicos e privados por meio do formulário eletrônico, dentro das primeiras 24 horas a partir da suspeita clínica. Os medicamentos oficialmente aprovados pela Anvisa para tratamento da Covid são Redensivir, Sotrovimab, Baricitinab, Evusheld, Paxlovid. Ai, gente, achamos a errada. E hidroxicloroquina. Para a entrada no Brasil, os brasileiros e estrangeiros devem apresentar o comprovante de vacinação completa ou comprovante de realização do teste tipo antígeno RT-PCR com resultado negativo ou não detectado, realizado um dia antes do embarque. Qual é a errada aqui? Oficialmente aprovados pela Anvisa, hidroxicloroquina, gente? Não, né? Os outros são, professora? São, tá? Para tratamento em casos graves, em ambiente hospitalar, certo? Então, deu para a gente aqui a questão da Covid. Bom, vamos colocar essas duas, foram 3 que eu corrigi o gabarito, não foi, Tiago? Foram a 12, a 24 e a 28. Então, vocês corrigem aí para a prof? Sendo que a 24, o gabarito é oficial lá, né? Mas a gente vai dizer que, para mim, na nota técnica, ela cabe recurso essa questão do HIV. Amores, hoje eu não vou poder ficar muito tempo para as dúvidas, mas eu tenho 2 promessas, a tabelinha da vacina da Covid para eles
E vocês têm duas coisinhas comigo, né? Para quem quiser, claro. Assistam a aula que eu falei para vocês, que está no meu canal do YouTube sobre imunização, que complementa essa. E assistam a aula da vacina da dengue. Na descrição do vídeo tem o material, tá bom? Da vacina da dengue no canal do GRAM. Certo? Foi boa? Então, nos vemos na quarta-feira. Eles já receberam o material da quarta, Thiago? Não, vou mandar amanhã. Da quarta não, hoje é quarta. Na segunda, desculpa, gente. Nos vemos na segunda, tá? O material já está pronto para eles. Pode mandar as duas, Thiago, a da segunda e a da quarta, que é bom que elas vão fazendo. Tá certo? Então, gente, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, professora. Tchau, tchau, gente. Tchau para vocês. Boa noite. Boa noite.